A paz de Cristo, abençoado e abençoadas de Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos meus irmãos. Um ótimo dia para cada um dos meus irmãos. Amém? Irmãos, Deus pediu para trazer essa palavra. E pediu para dizer aos irmãos que tem gente que fez um mal muito grande contra a sua vida. E está pensando que conseguirá escapar ou fugir da justiça de Deus. Pode até, irmão, escapar da justiça humana, mas da de Deus ninguém escapa, irmãos. Pode passar o tempo que ninguém escapa. Quantas pessoas, irmãos, demoram anos, às vezes a pessoa até esqueceu, ou fingiu que esqueceu. E de repente, a colheita chega. Não adianta, irmão, a pessoa querer mudar de lugar geograficamente. Aonde essa pessoa for, ela irá colher, irmão. Irá colher as consequências. E tem gente aí que atravessou o seu caminho com uma maldade terrível. Porque tem pessoas, irmão, que são ocultas. Ela não faz a maldade diretamente com você, mas usa outras pessoas para fazer a maldade contra você. Reúne pessoas à volta dela. E muitas das vezes, irmãos, essa pessoa está cercada de um monte de gente, a qual a justifica ela. Mas na realidade essa pessoa sabe exatamente o que te fez, o que plantou na sua vida. Existe algo, irmão, em cada um, que é chamado de consciência. Todos sabem. Ah, irmão, mas essa pessoa tem desvio de personalidade. Irmãos, não tem nada disso, não. As pessoas que fazem o mal, elas sabem o que estão fazendo. Elas sabem exatamente o que estão fazendo. E ela sabe com quem ela está fazendo. Principalmente se for alguém abaixo dela. Alguém mais frágil. Alguém que está, irmão, vulnerável. Essas pessoas pegam pessoas vulneráveis e fazem a maldade. Então ela tem consciência, sim, daquilo que ela faz. E tem alguém pensando, porque o tempo passou, porque tem muita gente do lado dela, apoiando a maldade dela, porque as pessoas que estão ao redor também sabem quem é essa pessoa e quem é você. E quando a justiça vier, irmão, a colheita vier, tanto para essa pessoa, também com as pessoas que ajudaram a fazer a maldade contra você. Tem gente aqui que foram vítimas de uma covardia muito grande, que pessoas se reuniram contra a sua vida para te destruir. E você, humanamente, sozinho e sozinha, escapou sim pelas mãos de Deus. Então não adianta, irmão, essa pessoa ter defesa humana, porque tem gente que está cercada por defesa humana. Mas quando Deus chega com a justiça dele, irmão, tão severa, que essa pessoa perde apoio, Deus isola essa pessoa de gente para ele poder fazer a justiça dele. E não só essa pessoa que vai pagar, não, irmão. Deus vai pegar um por um dessa pessoa que tem passado a mão dessa pessoa que te prejudicou tanto. Quando a justiça de Deus vem, irmão, vem para cada um que fez a maldade.
Teve gente que poderia te defender. Tem gente que tem posse da verdade, mas não abriu a boca. Até aqueles, irmão, que resolveram silenciar. Não vou me meter. Não é comigo. Mas engraçado que quando a pessoa tem uma luta, tem uma dificuldade, precisa de uma ajuda, pede a você e você ajuda. Você não faz sacrifício nenhum. Mas quando chega a sua vez de estar passando por alguma coisa, não tem ninguém que possa te defender. Cada um colherá aquilo que plantou na sua vida. Você vai ver pessoas panelinha se desfazer em certo lugar. Cada um ir para seu lugar. Cada um com sua colheita. Cada um desfazendo essa amizade, irmão. Tem pessoas que se unem. Tem pessoas, irmão, que nem se gostam entre si. É uma briga, mas para se juntar, para poder fazer mal a você, se juntam. Então não adianta essa pessoa jogar culpa sobre alguém porque ela é uma pessoa difícil. Porque geralmente, irmão, essas pessoas que fazem uma grande maldade, faz algo contra você, a justificativa dela é o quê? Quando você sai dessa manipulação, sai desse jogo. Ela é uma pessoa difícil. Ela é uma pessoa que tem um temperamento difícil. Você pode ter um temperamento forte, mas você é verdadeira, você é verdadeiro da história. Talvez essa pessoa levou você ao seu limite. Aí, o que a pessoa faz? Inverte as posições. Você fica como culpado. Você é o encrenqueiro, a encrenqueira, você que fala demais, você que faz a bagunça naquele lugar. O culpado é você. Irmãos, tem algo e alguém que vê todas as coisas. E ele sabe exatamente. Você não precisa. Tem gente aqui que até hoje tenta se justificar com a sua verdade. Mas aquelas pessoas decidiram não acreditar em você. E quanto mais você tentar provar que você está certo, que você está certa, diante da situação, mais errado você ficará. Silencie. Você não tem a sua razão? Você não tem a sua verdade? Irmão, tem pessoas que vão acreditar naquilo que elas querem. E sempre vai falar que você é errado. Porque para elas, essas pessoas que ficaram do lado da pessoa são tão falsas quanto a outra pessoa. Gosta da falsidade. Tem gente, irmão, que se juntam. Ah, não, mas aquela pessoa era tão boa, ficou do lado da outra pessoa. É tão falsa contra outras pessoas. É tão mascarada, gosta. Quem gosta de ficar ao redor dos fofoqueiros também é fofoqueiro também. Porque gosta de uma fofoca. Gosta de falar mal, gosta de rasgar as vestes dos outros. No fundo gosta. Mas só chama aquela pessoa ali, aquela é a principal, a fofoqueira. Mas quem está ali ouvindo também, ajudando também, é tão culpado quanto o outro. Então, irmão, não tente tirar ninguém que ficou do lado dessa pessoa, porque essa pessoa também tem um coração. Ah, mas é legal, é minha amiga. Irmão, amigo e amiga te defende. Quem gosta de você mesmo te defende. Não fica do outro lado da outra parte bajulando, não. Isso serve para filho, serve para parente, serve para qualquer... Se está do outro lado bajulando o erro do outro, sabe da verdade, tem coisa errada, irmão. É melhor, irmão, cortar o vínculo com todos e ficar em silêncio. Deixa pensar o que for,
Deixa as pessoas pensarem, irmão, o que quiserem de você, falar o que quiserem. E você fica em silêncio e segue a sua vida. Há um Deus que eu falei, que sabe da verdade. Você sabe a verdade. Você dorme em paz. Mesmo chateado e chateada, mas você está de posse da verdade. Deus sabe quem começou, Deus sabe quem fez, Deus sabe que está ocultando a situação. E essa pessoa não vai conseguir fugir. Porque tem maioria. Tem gente aí que está com a maioria perto dela. Não é que ela conseguiu enganar, não. Porque tem pessoas que não tem caráter igual ela que vai ficar do lado dela. Não adianta falar, eu fui enganado, enganada. Aí daqui a pouco tá lá bajulando o inimigo. Amigo do seu inimigo também é seu inimigo. Se a pessoa sabe que a pessoa fez uma maldade com você, vai ficar do lado da outra pessoa, irmão? Esquisito, né? Vem, te pede desculpa e volta de novo, tá lá unido, tá agarrado com a pessoa ainda. Sabe que a pessoa é maldosa? Sabe que a pessoa não presta? E fica agarrado. Tem coisas erradas, né? Tem coisas erradas. Então, irmão, a palavra de hoje é sobre exatamente isso, irmãos. De alguém fazer a maldade e querer fugir da sua colheita. Mas Deus, irmãos, é aquele que sonda o coração de cada um. Deus não vai ficar, irmã, porque a pessoa tem um multidão defendendo ela. Porque tem alguém muito importante, irmã. Essa pessoa tem uma influência. Deus derruba tudo, irmão. Deus derruba tudo. A pessoa perde tudo. Não vê, irmão, na hora que o escândalo vem, não tem influência, não tem isso, não tem aquilo. É porque meu amigo, essas pessoas, é isso. Porque fulano, irmão, te falar uma coisa. Quando a justiça de Deus chega, o juízo de Deus chega, ninguém quer ficar perto dessa pessoa. Quando a vergonha chega, todo mundo, sai fora dessa pessoa. É uma falsa ilusão, irmão. Você está cercado de gente. Essa pessoa está cercada de pessoas que estão apoiando ela. Isso é uma ilusão muito grande. Até a família não tem vergonha de postar foto. Eu já falei essa situação aí. A família, sai fora, não posta nem nada, não curte nada seu. São a primeira a sair fora. Se essa pessoa tem apoio de família, aí se prepara. Até apoio de família. Na hora que a sujeirada, na hora que o escândalo vem, na hora que a vergonha vem, a família se afasta. Entendeu, irmão? Deus, Ele é justiça, irmãos. Irmão, eu quero falar sobre alguém, sobre o Jacó. Jacó tinha uma promessa na vida dele. A primogenitura. Ele era gêmeos do irmão Esaú. Esaú nasceu primeiro. Então o direito seria o quê? De Esaú. Mas Deus tinha falado a Rebeca que o menor serviria, que o maior serviria o menor. Irmãos, quando Deus dá, todos nós temos uma promessa. Não é porque temos uma promessa, tem gente que carrega promessa. Aí ela está num certo lugar, ela trapaceia, passa os outros para trás. Entendeu? Então, irmãos, não precisamos trapacear ninguém. Não precisamos, irmão, passar ninguém para trás. Não precisamos mentir. Não precisamos nada disso, irmãos. Cada um tem um lugar diante de Deus. E é Deus, irmão, que cumpre as promessas dele na nossa vida. Não adianta, irmã, você vai ser muito grande aqui nas redes sociais. Aí você começa a falar mentira, vai falar aquilo que Deus não mandou, para crescer rapidamente, de uma forma rápida. Começa a falar mal de outras pessoas, né? A pessoa que já está lá em cima, já quer competir com outras pessoas. Irmão, não precisa nada disso. O tempo, Deus está aperfeiçoando. Quem cresce muito rápido, irmão,
a queda também é muito rápida. Principalmente se for crescer de uma maneira desonesta. Então, não pense, irmão, eu tenho promessa na minha vida? Tenho. Mas eu tenho que crescer na minha dignidade, no tempo. Eu não sei de tudo. Deus está me aperfeiçoando aqui ainda. Não adianta eu querer, irmão, fazer coisas, inventar coisa, aquilo que... e ser outra pessoa. Começar a inventar história, copiar outras pessoas, o modo de outras pessoas. Eu tenho que ser eu mesmo, irmão. É minha identidade. Então, eu estou citando aqui o exemplo, irmão, não adianta. Então, cada um tem seu tempo. Se Deus não te deu coisas maiores ainda, porque você não está capacitado. Temos que olhar, fulano ali, mas fulano já está nas redes sociais aí uns 5 anos, 10 anos, 20 anos, tem mais experiência. Então, cada um, irmão, com o seu caso. Então, Deus não quer, irmão, que venhamos a colocar ninguém para trás para conseguir os nossos ideais. Cada um tem um jeito, cada um tem o seu público, entendeu? Então, irmão, ninguém precisa te trapacear. Por exemplo, você fez algo, trabalhou muito, chega alguém oportunista e quer pegar aquilo que é seu. Você trabalhou 20 anos, 30 anos para conquistar os seus bens. Aí tem uma pessoa aí que está começando a vida, fica de olho naquilo que você conquistou. Aí quer fazer o quê? Fazer tudo para que você perca ou tomar aquilo que é seu. É certo, irmão. Tem pessoas que gostam de trapacear, irmão. E Jacó tinha esse caráter. Tinha esse caráter ruim. Tem gente que tem um caráter ruim. Acha que vai ganhar as coisas, irmão, trapaceando outras pessoas. Usando de sujeira. Isso não agrada a Deus, irmãos. Pode ser uma pessoa que tem um grande chamado. Irmãos, não terá um grande chamado se faltar caráter. Pode ir por influência de alguém, crescer. Irmão, não fica. Alguém sem caráter não fica muito tempo no topo. Não fica. Não fica não. Não tem estrutura, não tem maturidade. Não sabe tratar as pessoas com igualdade. Não tem humildade. Não adianta. Pode enriquecer, mas daqui a pouco... ó, pode subir, mas a queda é muito grande. Por quê? Deus sabe como essa pessoa chegou ali. Então, irmão, voltando para Jacó. Jacó tinha uma promessa, mas não tinha caráter. Não tinha caráter nenhum. Mentiroso, trapaceiro. E Deus queria tratar de Jacó. A mãe dele gostava muito de Jacó. Mesmo Jacó sendo daquele jeito. Ao invés dela corrigir aquele caráter de Jacó, ela ajudou ele ainda a ser abençoado. Olha só, irmão. A própria mãe ajudou o próprio filho a passar a perna do outro. Chega um dia que Isaac está muito doente, está velho, está quase cego, e ele ali quer passar o legado dele. E ele quer abençoar Esaú. Ele gostava de Esaú, Esaú era caçador. E ele chega para Esaú e pede para Esaú ir lá arrumar uma caça, caçar, preparar, fazer aquele banquete que ele iria abençoar. Vai Esaú, irmão, caçar. Mas só que Rebeca ouve. O que ela faz? Pede para Jacó ir lá pegar lá no quintal, não precisa nem caçar, pegar lá no quintal uma caça, de repente a caça era até do irmão que tinha caçado. Vai lá, prepara, faz um banquete. Jacó não tinha pelo, era liso. Ela vai lá, veste ele de pelo de cabrito, pega a roupa de Esaú e pede para enganar o pai. E o pai fica ali, o cheiro é de Esaú. A pele também com pelo, mas a voz é de Jacó.
ele deu a bênção, irmão, para Jacó. Quando Esaú, irmão, foi para o campo, foi caçando, ele trapaceou. Irmãos, ele se disfarçou do próprio irmão. Que triste, irmão. Tanto a mãe e a mãe. Tu acha que isso agradou a Deus, irmãos? Tu acha mesmo que Deus precisaria que ele desse esse jeitinho? Principalmente, irmão, desonesto. Irmãos, quando Esaú chegou, teve uma frustração muito grande. Quando o pai dele contou que já tinha dado a bênção para Jacó. Ele queria tirar a vida. Tanta revolta. Quem gosta de ser enganado, irmão? Tem pessoas aqui até hoje que estão chateadas porque foram enganadas. Foram trapaceadas. Isso dá revolta, irmão. Tem horas, irmão, que passa até na mente fazer justiça com as próprias mãos. E tem pessoas aqui que muitas das vezes pensam em fazer justiça com suas próprias mãos, porque está demorando tempo demais. E Deus pede para dizer, não faça. Não faça. Porque você pode se complicar. Você pode se complicar. Você pode tornar a situação difícil para você. Você pode pagar 2 vezes essa injustiça. Deixa na mão de Deus. Porque o de Jacó eu sei tratar. É sério, irmão. Mesmo que você faça, se vingue, porque ficamos revoltados. Não adianta assim, irmão, você é crente, não pode ficar com raiva. Ficamos assim, irmãos. Em Eclesiastes fala que há tempo para tudo. Até para odiar, irmãos. Somos seres humanos, irmãos. Ficamos com raiva, ficamos com ódio. Mas tem tempo de perdoar também. Há tempo para tudo. Você não é um robô, não. Você precisa sentir todas as emoções, principalmente a raiva, o ódio. É normal, irmão. Somos seres humanos. E tem pessoas aí, amor, amor, amor. Claro, irmão, que Deus é amor. Mas Deus é fogo consumidor também. Deus é justiça também. Deus é juízo também. Eu não falei sobre o juízo de Deus, irmão? Quando chegou o tempo do juízo de Deus ali, quando Noé ali fecha a porta, entra. Noé ficou até com pena, a família de Noé ficou com pena, que tinha criança, tinha mulheres grávidas, tinha criança de colo, água subindo. Imagina o desespero de morrer afogado. Irmãos, Deus vai lá e fecha a porta por fora. Para Noé não conseguir abrir. Irmãos, quando chega a hora da justiça de Deus, não tem isso não, irmão. De peninha não, dos outros não. Deus é misericordioso, mas ele tem limite. E Deus sabe o que a pessoa fez na sua vida. Deus, ele também se ira, irmãos. Deus sabe a situação que essa pessoa deixou você. O tempo que foi roubado, as humilhações que você passou. Tu acha que Deus não sabe, irmão? Até você deve ter esquecido de algumas coisas. Irmão, Deus não esqueceu nem de uma vírgula, nem de um ponto, nem de uma palavra que foi falada sobre você. Deus, irmão, Deus sabe suas histórias assim, ó. Se Deus contar o que você passou, você fala, é mesmo, fez isso também. Porque, irmão, guardamos aquela coisa mais, sabe, difícil que passamos. Mas Deus não, irmão. Deus sabe de cada pontinho que você passou, cada dia que você dormiu chorando, revoltado, o momento que você passou em depressão. Deus sabe, irmão. E Deus vai cobrar dessa pessoa a revolta de Esaú por você ter enganado. A raiva. Esperou ele preparar. Chegou com um banquete, imagina a cara, vou falar cara, de Esaú, irmão, com aquele banquete. Aqui, pai, acabei, me dá minha bênção.
Irmãos, Deus não gosta dessas coisas não, do engano não. Imagina a dor de Esaú. A Rebeca sabia da ira de Esaú, que ia matar o próprio irmão. Não é porque simplesmente pegou algo não. Às vezes, irmão, a nossa dor não é porque alguém veio e pegou algo que é nosso não. Mas é, sabe por quê, irmão? Pela decepção, pela covardia de alguém, por nos tirar, irmão, como bobo, para não dizer outra coisa. Ficamos, irmãos. Mas só, irmão, que Rebeca, vendo ali a ira de Esaú, que ele tinha todo o direito de ficar irado. Irmão, se a bênção era de Jacó, ela tinha a mãe de pedir discernimento a Deus, conversar com o pai, orar a Deus para que Jacó fosse abençoado de uma forma certa. Não assim, irmão. Foi feio, muito feio o que essa família fez, principalmente a mãe. A mãe, preocupada, pede para Jacó ir para a casa do irmão Labão, o tio de Jacó. Jacó sai fugido. E ele também acha que vai fugir. Fugiu do irmão, da justiça do irmão. Foi para longe, para a casa de Labão. Adivinha? Tudo que Jacó plantou lá, ele colheu com alguém mais maligno. Deus pediu para falar que alguém foi muito maligno com você ou maligna. Mas essa pessoa esquece que sempre tem alguém mais maligno que ela. Existe, irmão. Sempre vai existir alguém mais perverso, alguém mais covarde que ela. Essa pessoa não gosta de pegar a pessoa que está abaixo dela, abaixo que eu estou dizendo assim, que não faz a mesma maldade com ela. Ela vai encontrar alguém pior do que ela. Alguém mais maligno, que vai atravessar o caminho dela e fará ela colher o que fez com você. Tem algo que é o tempo. Tem gente que gosta de trair o outro, acha engraçado, tô na vantagem, porque aquela pessoa lá não gosta de trair. Você vai encontrar uma pessoa aí que vai destruir a vida dessa pessoa, principalmente a amante. Uma pessoa, pega uma mulher aí, pega um homem aí, que destrói tudo, trai ainda, destrói a sua vida ainda. E você nunca mais consegue levantar. Tem gente que gosta de fazer com o outro, mas não gosta quando faz com ele. Gosta de trapacear o outro. E tem gente aí, irmão, que é mestre. Encontra aí uma pessoa aí, vai colher igual o Jacó. Jacó se achava esperto, né? Mentiroso, trapaceiro. Ganhei o direito da primogenitura. E Deus, ó, dessa forma não. Bora colher? Bora mudar esse caráter ruim aí? Quer mesmo o direito da primogenitura? Desse jeito não. Irmão, Jacó colheu na mão de Labão. Pensa em Labão, 1000 vezes pior do que ele, mais trapaceiro, mais desonesto, se apaixonou pela filha de Labão, que era a prima dele, que era Raquel, uma moça bonita, trabalhou 7 anos por Raquel, caso do dote. Na noite, né, que as mulheres usavam véu, quem entregou? Lia, uma mulher, a irmã mais velha, não era formosa aos olhos de Jacó, dormiu a noite toda com uma mulher, e como foi descobrir de manhã, estava com Lia. Foi reclamar, né? Irmãos, não adianta. Não só isso. Irmão, sabe quanto tempo
Ele teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel, tá? Irmão, sabe quanto tempo Jacó ficou preso na mão de Labão? Trabalhando e Labão passando ele para trás, mudando o salário dele várias vezes. Mais de 20 anos. Ele não conseguiu escapar da mão de Labão facilmente não, irmão. Irmãos, ele colheu, Jacó colheu misericórdia. Quem sabe a história de Jacó aí, depois até o nome dele foi mudado, para Israel. Irmão, ele saiu até ferido, porque ele lutou com o anjo ali, saiu mancando, ainda saiu veio com a deficiência ainda, voltou deficiente. Como foi difícil, ainda Labão perseguindo ele. Teve que fugir de Labão, tanta opressão. E você acha que não paga? Você acha que alguém não colhe? Olha, irmão, pode passar o tempo, essa pessoa pode ter alguém que passe a mão na cabeça dela, pode ter pessoas a favor dela, irmãos. Quando Deus chega com a colheita dele, não tem para onde fugir. Colhe e colhe muito. E alguém não vai conseguir fugir, não vai escapar. Tá bom? E como Deus estiver fazendo, Deus vai te mostrar a colheita de alguém. Amém? Se você precisa de oração, coloca aí nos comentários, que eu estarei orando pela sua vida. Fica na paz. E até logo, se assim o Espírito Santo permitir.